circunstância, independente de qualquer coisa que se levante na nossa vida, nós estamos aqui mesmo para fazer a vontade de Deus. E hoje eu creio que cada um de vocês veio com o coração desejoso, com expectativa do Senhor, para ouvir a palavra que Ele tem direcionado para cada um de nós. E nós devemos só render graças a Ele por um culto abençoado, que nós já ofertamos a Ele, Ele já está à frente de todas as coisas, e que vocês criem mesmo expectativas para vocês ouvir com os ouvidos espirituais aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Hoje o nosso ministro, o pastor Moisés, ele vem direcionado pelo Senhor com uma palavra e que nós possamos estar atentos. Venha, pastor. No seu quarto. E eu vou te dar mais 2 minutos para você adorar a Deus mesmo. Sabe, assim eu vou falar com todo o meu coração, com toda a força que há em mim. A minha vida inteira é para te conhecer. Presta atenção nisso que você está cantando. Eu não vou aí ministrar esse refrão. E eu quero que realmente, com toda a força do coração, possa vir a tua adoração. Não importa com quem está do teu lado. Sabe, Deus, Ele está aqui, Ele está te assistindo nesse momento. Isso, vai. Todos os meus dias são pra ti. Mais uma vez. Com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra te conhecer. Meu interior persegue o seu, te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra ti. Te seguirei Até o fim, 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 te seguirei. Pai, nós somos tão gratos a você, Pai, por tua presença, por tua unção nesse lugar, Pai, por tua palavra que vai ser exposta nesse momento, Pai. Nós somos gratos a você porque não vai ser apenas informações, Pai, mas eu declaro uma tarde de transformação mesmo, Pai, através da tua palavra, uma tarde de transformação, Pai, pela unção do teu Espírito que já está aqui nesta tarde, Pai. Teu Espírito possa nos conduzir, Pai, a uma liberdade nele. Teu Espírito possa nos conduzir àquilo que Ele quer tratar, falar, nos posicionar, nos ajustar e nos entregar, Pai. Pai, sou grato a Ti pela vida de cada um, por cada coração, Pai. Eu declaro coração aberto, uma mente cativa, Pai, à Tua palavra, uma mente prestando atenção em tudo que vai ser falado aqui, Pai. Porque a Tua palavra diz que essa palavra é viva, eficaz, ela é vida, Pai. E eu creio mesmo, Pai, que nessa tarde as nossas vidas não serão mais as mesmas, Pai. Mas nós iremos receber de uma porção celestial, de algo tremendo e poderoso nesta tarde, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Pode acender as luzes. Queria que você sentasse, mas antes de sentar, fala com o teu irmão que está do teu lado, dá uma paz para ele. Dá um abraço nele aí. Isso. Depois que você dá a paz, aí você pode ir sentando. Aleluia.
Deus é bom. Amém. Vocês podem ir sentando, fiquem à vontade. Vocês estão na casa do seu Pai. Amém. O louvor, muito obrigado. Aleluia. Obrigado, louvor. Vocês estão bem? Estão bem mesmo? Amém. Nós vamos ter uma tarde poderosa aqui de ensinamento e da palavra de Deus mesmo. Eu creio que Deus ele tem algo específico para a vida de vocês. Amém. Então eu sou grato pela liderança do Avivo, pelo convite. Amém. E hoje nós temos um tema, vocês já sabem o tema, né? Porque a gente tá no cartaz do culto. E o tema é uma vida com propósito. Amém. Eu queria que a mídia botasse até a primeira imagem. E a gente vamos falar sobre isso. Amém. Uma vida com propósito. Diga assim, uma vida mais forte. Amém. Diga lá, uma vida, isso, com propósito. Amém. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Eu queria começar falando lá em Romanos 8, 28. Está no segundo slide, na segunda imagem. Romanos 8, 28 vai ser o nosso texto base. Vai ser o texto que a gente vai trabalhar o nosso tema. Amém? Você está com Bíblia? Quem trouxe Bíblia? Levanta a Bíblia aí, quem trouxe. Amém. Rapaz, muita gente não trouxe. Então traga a sua Bíblia. Se você tiver celular, coloca no teu celular. Se não, né, é muito bom também a Bíblia de papel. Amém? Mas se você não trouxe, vai estar aqui para te ajudar no telão. Amém? Então Romanos 8, 28 diz assim, ó, nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Diga assim, chamado e propósito. Amém? Nós iremos falar um pouquinho também sobre o que significa isso. Amém? Pode passar para a terceira imagem. Que agora nós iremos falar o que significa propósito. Você sabe o que significa propósito? Tem olhar ali. Amém? É por isso que eu trouxe aqui para você aprender. Propósito significa, é o motivo pela qual alguém existe. A missão que alguém decidiu cumprir. Propósito é uma missão que alguém decidiu cumprir. Algo decidido antecipadamente. Amém? E eu coloquei isso aí de propósito mesmo. Algo decidido antecipadamente. Sabe, queridos, que quando nós nascemos, né, seja de forma física, quando eu falo de forma física, no dia que você nasceu, né, que sua mãe lhe trouxe a esse mundo. E também tem o nascimento, né, espiritual, que é quando você entregou a sua vida para Jesus. Amém? Então, quando você nasceu, seja fisicamente, através da sua mãe, ou seja, espiritualmente, quando você levantou sua mão e disse, eu quero aceitar Jesus, quando você fez isso, já existia um propósito para a tua vida. E eu falei dos dois nascimentos, é porque o propósito, que é o propósito que a gente acabou de ler, é o motivo pelo qual você existe. Então, quando você veio a esse mundo, o propósito já existia. A missão, o objetivo para você estar aqui nessa terra já existia. Deus ele já preparou isso de forma antecipada. Quantos aqui lembram do Jardim do Éden? Amém. Você lembra do Jardim? Eu quero que vocês sejam bem participativos nessa tarde. Você lembra do Jardim do Éden? Quando Deus vai criar o mundo, aí eu vou perguntar a vocês, quando Deus cria o mundo, ele cria o que primeiro? O homem ou ele cria o jardim? Deus cria o jardim, né? E a Bíblia vai dizer que Deus ele fala assim, Adão, você vai cultivar e cuidar desse jardim. Então a gente começa a entender que Deus ele primeiro criou uma missão para Adão. Deus ele primeiro criou o propósito, Deus primeiro criou o objetivo para Adão estar aqui na terra, que era cultivar, que não era só isso, mas também era ter relacionamento com Deus. A gente vai falar sobre isso aqui, sobre alguns pontos, amém? Então o propósito de Adão na terra era fazer isso. Então eu estou trazendo isso para vocês, para que vocês possam entender de forma bem clara, que o propósito ou objetivo pela qual você está aqui na terra, pelo qual você existe, ele já foi desenhado por Deus.
ele já foi todo escrito por Deus. A tua história, a tua missão, aquilo que você vai fazer aqui nessa terra, porque você está aqui nessa terra por uma missão, sabia? Que você está aqui por um propósito, que você não veio só por acaso, você não saiu por acaso, você não nasceu por acaso, você não foi simplesmente apenas um desejo do teu pai e da tua mãe. Você primeiro foi desejado por Deus lá no céu. Quando você vê essa terra, Deus ele já desejava aqui. E ele já planejou, já preparou um propósito, um objetivo só para você. Personalizado. Somente para você. Algo que só você pode fazer. Diga assim para o seu irmão que está do seu lado. Ó, tem algo aqui na terra que só você vai fazer. Amém? Isso significa propósito. Amém? Então Deus não fez ninguém. Deus não te fez sem querer querendo. Não, eita, foi sem querer. Eu acabei fazendo Moisés aqui, a casa. Tropecei e de repente. Sabe que Deus não te fez sem querer querendo. Deus ele te fez porque quis. Deus ele te fez sim com algo especial. Amém? Aleluia. Deus ele te fez de propósito e com propósito. Deus ele te fez de propósito e com um propósito, com uma missão. Quem aqui quer saber a sua missão? 1, 2, 3. Amém. Você quer saber? Aleluia. Então, vamos dar um exemplo natural, né? O propósito, qual é o propósito de um lápis? Escreva aí. Qual é o propósito de uma lanterna? É iluminar. E qual o propósito de um médico? É ajudar as pessoas, né? Através da sua medicina. Então, muitas pessoas elas se perguntam, né? Qual é o meu propósito? Para que Deus me criou? Qual a missão Deus ele quer que eu cumpra? E a gente vamos estar tratando sobre isso. Mas antes, eu queria passar para a terceira imagem que a gente vai falar sobre agora. Chamado versus propósitos. Porque muitas vezes a gente atrela que é a mesma coisa. Estão totalmente ligadas, mas não é exatamente a mesma coisa. Amém? Então vamos falar só, diferenciar o que é chamado e o que é propósito. Então chamado é o que você vai fazer para Deus, né? É o que você vai ser, né? Tipo um pastor, um médico, um bombeiro, um engenheiro, um professor, um músico. Esse é o teu chamado. Esses são exemplos de chamado. Amém? E o que é propósito? Propósito é o porquê você faz o que você foi chamado para fazer. Propósito é o porquê eu faço isso, porque eu fui chamado para isso. Propósito é algo mais além, é algo mais profundo. Amém? Então nem todo mundo vai ter o mesmo chamado. Nem todo mundo vai ter o mesmo chamado por Deus, mas todos podem viver com propósito. Todos podem viver com um propósito. Amém? O chamado, ele não só é onde você trabalha, mas é como você usa a sua vida para Deus. Você acha que um cantor do mundo, vou dar um exemplo natural, você acha que um cantor do mundo, ele só foi chamado por Deus para cantar música do mundo? Você acha que, vamos dar um exemplo natural aqui, o DJ Alok, né? É o que vocês conhecem. Você acha que ele foi chamado só para tocar aquelas músicas eletrônicas na balada? Você acha que ele foi chamado só para isso? Tem muitas pessoas aqui na terra que elas estão vivendo o seu chamado. Estão fazendo o que Deus chamou elas para fazer. Mas elas não estão fazendo com o propósito certo. Não estão fazendo da maneira correta. Amém? Por isso que Mateus 22:14, não precisa abrir, vai dizer assim, ó, que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque desses muitos que são chamados, poucos decidem viver o propósito. Poucos escolhem viver o propósito. Amém? Pode passar para a próxima imagem. Então, qual é o meu propósito? Amém? Então vamos parar de enrolação e eu vou dizer logo para vocês qual é o propósito. Pode passar para o próximo. Amém? Lá em Efésios 1:11 vai dizer, Efésios capítulo 1, versículo 11.
todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e a decisão de Deus. De acordo com a sua vontade. Diga, vontade. Amém. E com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Amém? Então vocês entenderam que desde o princípio Deus estabeleceu um plano e uma vontade para mim e para a tua vida. Deus nos escolheu para sermos o seu povo. Diga, está falando comigo. Diga, amém. Por meio da nossa união com Cristo, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, qual é o meu propósito e o seu propósito? Nosso propósito é viver para a glória de Deus. Nós temos uma vida com propósito, é termos uma vida que glorifique a Deus. Amém? Não está só ligado ao teu chamado, aquilo que você vai fazer ou ser. Seja o que você for fazer ou ser aqui na terra. Mas o que você for fazer ou ser aqui na terra deve glorificar a Deus. Amém? Quando eu olho para mim, eu vejo que eu faço muitas coisas. Né? Então, eu aqui na igreja, eu estou como pastor auxiliar, ajudar o pastor Romero. Eu também faço parte da tesouraria da igreja, eu ajudo na parte financeira. Eu também toco bateria, vocês viram aqui, não foi? Faço parte do louvor, eu também ministro a palavra, né? Então eu estou sempre fazendo algo para o Senhor. Isso é o meu chamado, é servir a Ele. Sabe, queridos? Mas qual é o meu propósito? O meu propósito é fazer tudo isso que eu disse a vocês que eu faço, para glorificar o nome dEle. É tudo isso que eu faço. O propósito é para que seja para a glória de Deus. Porque eu posso até servir, infelizmente a gente pode até servir, fazer tantas coisas, mas que não glorifique a Deus. Sabe? E o desejo de Deus é que eu e você possa glorificar o nome dEle. Por quê? Porque nós fomos criados por Ele. Nós viemos dEle. Foi Ele que nos criou, Ele que pensou em nós. Ele determinou um propósito para você. Então aquilo que você vai fazer é para glorificar o nome dEle. Amém? Então o propósito é como você colocar um alvo na frente e caminhar em direção deles. Amém? Então, dá exemplos da Bíblia. Davi foi chamado para ser rei. Esse era o chamado de Davi. Mas qual era o propósito de Davi? Ser um homem segundo o coração de Deus. Esse era o propósito dele. O chamado era para ser rei. Ele podia ser um rei, mas não glorificar o nome de Deus. Ele podia ser um rei, ele podia estar reinando, mas aquilo que ele está fazendo, ele podia ser totalmente contrário, ou fazendo coisas que não glorificassem a Deus. Amém? Outro exemplo, os discípulos. Os discípulos foram chamados para quê? Vou dizer uma revelação, ser discípulo. Foram chamados para serem os apóstolos de Jesus. Mas qual era o propósito deles? Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Eles foram chamados para ser discípulos, mas o propósito deles, a missão que eles tinham era ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Moisés foi chamado para ser um profeta, mas o seu propósito era libertar o povo de Israel. Amém? E Satanás foi chamado por Deus? Foi. A Bíblia vai dizer que ele era Lúcifer. O propósito dele era adorar a Deus, conduzir a adoração. Mas ele decidiu receber a adoração para ele mesmo. Então você vai ver que tem pessoas que têm chamado, e vivem o chamado e o propósito. Tem pessoas que vivem o chamado, mas não vivem o propósito. E no mundo vai ter pessoas que nem vivem o chamado e nem vivem o propósito. Aleluia. E Jesus ele foi chamado para ser o Salvador. O propósito dele era morrer numa cruz, por mim e por você, para salvar todos nós, amém? Então seja o que você for fazer, seja qual seja o que você for fazer aqui nessa terra, se você for um professor, um músico, um YouTube, TikTok, influencer, um gamer, tudo que você for fazer deve glorificar a Deus, amém? O teu propósito é glorificar a Deus. Eu lembro que esse dia eu estava vendo até um gamer, eu não sei se vocês conhecem, um gamer que ele joga GTA, não sei se vocês já viram, e ele faz cultos dentro do GTA.
Ele começou a fazer cultos e começou com uma brincadeira, sabe? Ele fazendo de forma brincadeira, sabe o que ele diz? Mas se você ver os vídeos dele, depois você pode procurar. Gamer que faz cultos no GTA. Sabe o que ele diz? Tantas pessoas estão sendo alcançadas nesses cultos que ele está fazendo em um jogo. Então veja, talvez Deus realmente tenha chamado ele para ser um gamer. E agora ele descobriu que através disso existe um propósito que ele pode alcançar outras pessoas. Ele pode... glorificar a Deus através daquilo que Ele está fazendo, amém? Porque o propósito de Deus para mim e para você vai primeiro alcançar você, mas depois vai alcançar as pessoas que estão ao teu lado. Amém? Mas o propósito primeiro precisa alcançar você. Porque o que significa glorificar a Deus? É porque nós fomos criados para a glória de Deus. O que significa glorificar a Deus? É você ser a luz do mundo. Mateus 5,14 vai dizer: vocês são a luz do mundo. No versículo 16 vai dizer: assim também a luz de vocês deve brilhar para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. Então vocês são a luz do mundo. Então o propósito de Deus para mim e para você é para que a gente possa brilhar mesmo. Eu queria se o pessoal pudesse apagar as luzes, todas as luzes aí. Isso. Tem alguém com celular aí? Eu queria que vocês ligassem a lanterna do celular. Isso. Estava tudo escuro, não estava? Agora não ficou. Vocês estão vendo essas pessoas que estão com a lanterna do celular? Coloca aí a lanterna no teu rosto. Assim, isso, deitado. Isso. Para mostrar o rosto de vocês. Vocês estão conseguindo enxergar? Vocês estão conseguindo enxergar o rosto deles? Por que vocês estão conseguindo enxergar? Porque existe uma luz. Existe uma luz que está sobre eles. Amém? Pode acender as luzes. Porque assim é Jesus na nossa vida. Jesus é a luz que deve brilhar em mim e em você. O mundo ele vai estar assim, ó. Eu sei que não ficou totalmente escuro, porque a porta está aberta. Mas o mundo ele está assim, nessa escuridão. Só que dentro de mim e de você existe uma luz. Existe uma luz que ela tem a capacidade de alcançar outra pessoa. E quando essa luz estiver brilhando em você, as pessoas irão enxergar. Ter curiosidade e vão querer realmente saber o que Ananda, o que Gabriel, o que ele tem na vida dele. É diferente, tem algo que chama a atenção. Porque uma luz, ela não foi feita para a gente colocar debaixo do tapete, não, ela foi feita para em um lugar onde ela é o foco, onde ela vai ser chamada a atenção. Sabe, o propósito que Deus tem na tua vida, você vai chamar a atenção de pessoas. Você vai sim chamar a atenção de pessoas, amém? Então, glorificar a Deus é isso, é nós sermos a luz do mundo, sabe? Você é a resposta que o mundo precisa. A resposta que o mundo precisa não é um lugar, não é apenas a igreja. A resposta que o mundo precisa é uma pessoa. E essa pessoa está dentro de mim e dentro de você, amém? Então, glorificar a Deus não é só tocar, cantar, pregar. Glorificar a Deus é também estudar com honestidade. É não colar na hora da prova. Isso glorifica a Deus. Porque a gente acha que glorificar a Deus é só aqui na igreja. Moisés tocando ali na bateria, é o professor dando aula lá no Aviva. Isso é não, glorificar a Deus. É você viver uma vida, tudo que você faz, fala dele. Tudo que você faz, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, glória a Deus por aquele menino. Glória a Deus por aquela menina. Nossa, como aquela menina é educada. Como aquele menino trata bem os pais dele. Como aquele menino é dedicado nos seus estudos. Como aquele menino, aquela menina trata bem as pessoas. Isso é glorificar a Deus, amém? É ajudar alguém, é obedecer os pais. 1 Coríntios 10, 31, vai dizer, 1 Coríntios 10, 31, vai dizer, façam tudo para a glória de Deus. Mas o propósito não significa, vocês lembram que eu falei que antes de vocês nascerem mesmo, Deus já criou um propósito para a vida de vocês. Deus já criou uma missão e um objetivo. Sabe, queridos, mas o propósito já está decidido ou ter sido planejado por Deus de forma
ainda antes de você nascer, isso não significa que você vai viver ele. Porque isso depende exclusivamente da minha e das suas escolhas. Daquilo que eu e você decidem fazer. Vocês lembram que elas acenderam a luz aqui? Não foi? Mas isso foi uma decisão delas. Foi elas que decidiram. Eu disse, acender a luz. Elas podiam ter dito, não vou acender. Não quero. Sabe, queridos? Mas a decisão é sua de viver para a glória de Deus. A decisão é minha e sua de viver segundo o propósito. Amém? Não é porque você é filho de crente, não é porque seu pai é líder de algum departamento, não é porque seu pai é pastor, não é porque a sua mãe é uma mulher de oração, não quer dizer que você também vai ser. Porque isso depende exclusivamente de você olhar para eles, não somente para eles, mas principalmente para Jesus e entender que você precisa ser igual a Ele. Entender o que a Bíblia diz lá em Efésios 5, diz, sede os meus imitadores. Então Deus ele te criou para ser um imitador igual a Ele. Gênesis vai dizer que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então se eu sou a imagem e semelhança de Deus, a forma como eu vivo aqui na terra deve glorificar, falar de Deus, deve ser a imagem, deve ser semelhante a Deus. Aquilo que eu faço deve ser aquilo que Deus faria. Amém? Então você não é o que o mundo está vestindo, você não é o que o mundo fala, você é o que Deus diz em sua palavra. Que você é, amém? Então o que eu preciso para ter uma vida com propósito? E a gente vai falar de 3 pontos. O que preciso fazer para ter uma vida com propósito? O primeiro ponto é, eu preciso entender quem eu sou em Cristo. Pode passar para a próxima imagem. Entender quem eu sou em Cristo. Quem Ele me fez para ser. Ou seja, a minha identidade. Porque o propósito e identidade, eu acho que vocês foram ministrados sobre isso, né? Propósito e identidade andam juntos. Então, para que eu possa entender qual é o meu propósito, eu preciso entender quem eu sou. Amém? Quem eu sou em Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Mas todos aqueles que receberam, quantos aqui receberam a Jesus? Todos quantos o receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a tua identidade ela não é definida pelo mundo, ela não é definida por influencers, a tua identidade não é definida através de youtubers, a tua identidade não é definida através da moda, a tua identidade já foi definida por Deus. É você ser um filho de Deus. Porque se você entende que você é filho de Deus, o seu propósito você vai viver como filho de Deus. Quando eu entendo quem eu sou, eu vou viver de acordo com quem eu sou. Amém? Aleluia. Então diga assim, o meu propósito tem uma identidade. Então imagine como deve ser a identidade de alguém que tem um propósito. Então vamos imaginar um jogo aqui, um personagem que ele tem habilidades, funções, missões. Em um jogo, não é? Quando a gente está em um jogo, um personagem, ele vai ter habilidades, ele vai ter funções, ele vai ter missões. Na vida também, Deus ele deu dons, personalidade, talentos, oportunidades. Então, o meu propósito é descobrir como eu usar tudo isso para glorificar a Deus. Amém? Aleluia. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto é, primeiro eu preciso, qual é o primeiro ponto? Isso, e eu vi que você era para eu dizer assim, ó, até eu disse a minha esposa, eu acabei não fazendo só, quem guardar os pontos, um prêmio no final. Eu acabei esquecendo do prêmio. Sabe, mas qual é o primeiro ponto? É nós entendermos a nossa identidade, quem nós somos. Para você viver o propósito, você precisa entender quem você é. Segundo, para que você possa viver uma vida com propósito, é ter comunhão com Deus. Amém? Nós precisamos ter comunhão com Deus. João 4:24 vai dizer que Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores adorem em Espírito e em verdade. Amém? Então,
para que você possamos ter uma vida com propósito, nós precisamos adorar Deus em espírito. Amém? Ter comunhão com Deus. Nós somos um ser de 3 partes. Eu e você, nós temos 3 partes. Eu acho que você já deve ter aprendido isso em algum momento. Nós somos um ser trino. É espírito. O que é o espírito? O espírito é a parte mais profunda da gente, do nosso ser. A alma, que é o quê? A alma é os nossos pensamentos. É onde estão as nossas emoções, nossos sentimentos, onde nós fazemos as nossas escolhas. E o que é o corpo? O corpo é aquilo que a gente vê no espelho. Amém? Agradando ou não. Mas todos aqui são feitos à imagem de Deus. Então você é lindo, maravilhoso. Você é a menina dos olhos de Deus. Nunca deixe alguém dizer que você é menos que isso. Amém? Porque nunca deixe alguém dizer que você é menos que isso, que você vai ser outra coisa. Amém? Porque Deus, Ele já te deu a identidade. Deus já disse quem você é. Então, não importa o que as pessoas disserem. Se você é feio, se você é burro. Ei, não importa. O que importa é o que Deus disse que você é. É você se apropriar disso. Porque quando eu sei quem eu sou, tudo aquilo que as pessoas disserem que eu não sou, eu não vou nem... Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Meu pai disse quem eu sou. Amém? Então, nós somos um ser trino. Nós temos essas 3 partes. É no espírito, é na parte mais profunda do nosso ser. É ali onde a gente temos intimidade e comunhão com Deus. É onde nós temos a comunhão com Deus. É por isso que muitas vezes você vai estar assim em casa e você vai dizer... Você não vai ter vontade de orar. Você não vai ter vontade de jejuar. Muitas vezes você não vai ter vontade. Muitas vezes não, acho quase sempre. Você não vai ter vontade de ler a Bíblia. Aí você me pergunta, isso está onde? Isso vem do seu corpo, da sua alma ou do seu espírito? Isso vem totalmente do seu corpo e da sua alma. Mas se você entender que é no espírito que você tem comunhão com Deus, ainda que você não tenha vontade, ainda que você esteja com preguiça, ainda que você não queira, mas você vai entender. Eu só posso ter comunhão com Deus pelo Espírito. Então eu vou, mesmo com preguiça, sem vontade, eu vou agora ter comunhão com Deus. Porque para que você possa desenvolver a tua missão e o teu propósito aqui na terra, você precisa da comunhão com Deus. Você precisa estar perto de Deus. Você lembra quando Adão errou? Quando Adão pecou? Eu sempre costumo pensar, eu digo, rapaz, se Adão esperasse mais um pouquinho, que a Bíblia diz que Deus todos os dias descia para ter comunhão com Adão. Eu dizia, se Adão esperasse mais um pouquinho, através dessa comunhão, ele podia ter perguntado a Deus, Deus, aquela infeliz da serpente, está dizendo que se eu comer isso aqui, ele podia ter esperado e ter perguntado a Deus. Então, veja só, um momento de comunhão pode definir aquilo que você vai fazer na tua vida. Um momento de comunhão com Deus pode definir o teu futuro. Um momento de comunhão com Deus pode definir o teu propósito. Um momento de comunhão com Deus pode definir aquilo que Ele te criou para fazer, pode te colocar no caminho certo. Então Deus, Ele está todos os dias olhando para mim e para você, ainda que você não veja. Deus, Ele está todos os dias olhando para mim e olhando para você, esperando ter comunhão com você, esperando você parar um momentinho do seu dia e orar, e louvar, e dedicar um tempo com Ele. E quando você fizer isso, aquilo que você quer andar nessa terra fazendo o que Deus te chamou para fazer? Você quer andar nessa terra vivendo a missão e o propósito que Deus tem para você? Amém. Então no momento que você parar, e no momento que você decidir, e você entender, não, eu não estou com vontade, mas não é, isso aqui vem da minha alma. Eu estou com preguiça, mas isso aqui vem do meu corpo. Mas você vai decidir, eu vou orar mesmo assim. Eu vou ter comunhão com Deus. No momento que você começar a fazer isso, o propósito que Deus tem para a tua vida vai começar a se cumprir. Você vai começar a entender o que Deus tem para você. Você vai começar a ser... Deus, Ele vai começar acrescentando coisas em você. Deus vai começar te abençoando e te enchendo mesmo com o seu espírito. Para que você possa fazer o que Ele quer que você faça. Não tem essa luz que você viu brilhando? A partir do momento que você tem comunhão com Deus, essa luz vai brilhar cada vez mais. Cada vez mais. De uma maneira que vai até ofuscar. Vai ter pessoas que vai olhar para você meio assim, mas isso é a luz de Jesus em você. Amém? É a luz de Deus em você. Então imagine de forma clara, né, explicando
O corpo, alma e espírito. Imagine que o corpo é um controle. Imagine que a alma, um controle de videogame. Imagine que a alma é as escolhas do jogador nesse jogo. Então, o corpo é o controle. A alma são as escolhas que esse jogador vai fazer no jogo, através desse controle. E o espírito, o que é o espírito? O espírito ela é a conexão com a internet, com o Wi-Fi. Então, se você está jogando um jogo online, sem a internet, acabou, você não consegue jogar. Tem algum jogo que ainda consegue de forma limitada, mas você só vai conseguir fazer exatamente aquilo que o jogo quer, pede, quando você se conectar. Então mesmo assim é o nosso espírito, é o meu e o teu espírito. Você vai fazer o que Deus quer que você faça aqui nessa terra. Imagine que você está nessa terra como se fosse viver num jogo, amém? Mas é um jogo espiritual, é algo mais sério. E você está aqui nessa terra para cumprir uma missão, mas você só vai cumprir se você se conectar com a internet, com o Wi-Fi, se conectar com o céu. E quando você se conecta com Deus, aí sim, agora você vai ter todas as ferramentas, você vai conseguir fazer tudo o que Ele quer que você faça. Amém? Aleluia. Então, o espírito ele precisa ser alimentado, precisa ser fortalecido. O seu corpo, ele não precisa comer, você não precisa dormir, você não precisa ir no banheiro. Seu corpo precisa de tudo isso. O teu espírito, ele também tem necessidades. Amém? Teu espírito também existe necessidades. Então, teu espírito ele precisa orar. Teu espírito precisa estar em comunhão com Deus. Teu espírito precisa da palavra. E quando você tem esses momentos, quando você decide fazer um devocional, como é que eu posso fazer um devocional? É você separar um tempo. Acredito que vocês já foram ensinados sobre isso. A gente fala muito sobre isso também aqui na igreja. Você separar um tempo. Leia a palavra, sabe? Porque realmente Deus ele tem coisas extraordinárias para você. Deixa eu dizer, a história da geração de vocês já está escrita. Deus ele levantou e criou vocês mesmo para bagunçar esse mundo. Deus ele criou vocês para impactar essa geração, impactar esse mundo. Vocês veem o pastor Romero pregando aqui, é uma bênção. Vocês veem a gente ministrando aqui, os ministros ministrando, é uma bênção, mas sabe que vocês podem fazer além. Vocês podem fazer até mais daquilo que nós estamos fazendo hoje. Deus existe coisas poderosas e maravilhosas que Deus ele tem para você. Deus ele tem para que você possa viver mesmo. Deus ele não vai fazer, já está escrito. Lembra? Deus fez de forma antecipada. O propósito veio primeiro. Então já está escrito tudo aquilo que você vai fazer. E você vai descobrir isso através da comunhão com Deus. Através de você entregar a tua vida. Como a gente cantou aqui, com todo o meu coração. Com toda a força que há em mim. A minha vida é para te conhecer. Quando eu realmente faço isso, dedico a minha vida para conhecer ao Senhor. Conhecer o plano que Ele tem para a minha vida. Porque se você está aqui e você ainda não entregou a sua vida para Jesus, você ainda não realmente decidiu, né, vir aqui na frente e falar mesmo, levantar as tuas mãos e dizer, eu quero entregar, quero aceitar, sabe? Quando você faz isso, você está entendendo que Deus ele tem um propósito para você, que Deus ele tem um plano. E a partir do momento que você faz isso, a esse plano, ele começa a ser liberado, destravado. E você começa agora a ter mesmo a capacidade e a habilidade, né, de Deus para que você possa viver esse plano. Amém? Então se você está aqui e você ainda não fez isso, saiba que a partir do momento que você fizer isso, Deus ele vai liberar um propósito, vai ser ativado dentro de você. A tua missão é aquilo que você veio fazer aqui na terra. Amém? Aleluia. E o terceiro e último ponto, para a gente encerrar. Vai dizer, para que a gente possa ter uma vida com propósito. O primeiro ponto é entendermos a nossa identidade, sabermos a nossa identidade. Segundo é termos comunhão com Deus. E o terceiro é obedecer a Deus. Provérbios 29:18 vai dizer, o povo que não aceita a orientação divina se corrompe. Mas quem obedece à lei é feliz. Você quer ser feliz? Quantos aqui querem ser felizes? Amém. A obediência a Deus, ela vai trazer essa felicidade. Sabe, eu estava vendo um vídeo de um psicólogo, né? E ele falando assim, ele dizendo assim, meu Deus, quantas pessoas vêm ao meu consultório? E elas têm tudo. Elas conseguiram um trabalho bom, elas conseguiram, né, fazer uma faculdade boa, elas conseguiram concluir, conseguiram ter um emprego bom, conseguiram casar, ter filhos, ter condições financeiras.
mas elas olham para elas e enxergam um vazio. E elas não são felizes. Porque talvez tudo isso que elas estejam fazendo, elas estão fazendo sem um propósito. Sem um propósito definido, claro. Sem saber para quê. Porque o propósito a gente descobre quando a gente decide obedecer a Deus e viver o chamado que Ele tem para mim e para a tua vida. Então primeiro Deus Ele te chama, depois Ele te entrega o propósito. E quando você decide viver a isso, vai dar sentido à tua vida. Você vai saber por que você faz o que você está fazendo. Tudo aquilo que você estiver fazendo, você vai saber que isso pode glorificar a Deus. Ou Ele vai dar ideias, estratégias de como você glorificar Ele através disso. Amém? Então a obediência, ela é totalmente necessária para que você possa cumprir o propósito. Vou falar até uma frase que quem falou foi o irmão Adriano, aqui na ministração. Ele disse, o propósito ele não nasce no conforto, nasce na obediência. Amém? Lucas 6,46 vai dizer, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? O propósito de Deus para mim e para a tua vida também é que a gente obedeça a Ele. E faça tudo o que Ele quer que a gente faça. Amém? Então eu e você, a gente não precisa de mais liberdade. Não precisa de mais, eu preciso ser mais livre. Eu preciso... Não, o que eu e você precisamos... Né, o que você precisa, adolescente de Deus, aviva, é de direção. O que você precisa é saber aonde você deve ir. O que você precisa é saber os limites mesmo. Aonde Deus quer te levar, até onde Ele quer te levar, até o que Ele quer fazer através da tua vida. É isso que você precisa. É de direção. E quando você decide viver o propósito que Deus tem para a tua vida, Ele vai começar a te direcionar para o lugar certo. E você vai começar a avançar. Então você precisa focar nisso. Não foque em... o que é que eu vou ser? O que é que Deus me chamou para ser? Não fique somente focado nisso. O que é que eu estou fazendo aqui na terra? Não. Porque se você focar nesses 3 pontos, tudo isso vai vir de forma natural. Tudo isso vai chegar para você. Se você sabe quem você é, você já sabe quem você é. O primeiro passo, você é filho de Deus. Aí você decide ter comunhão com Deus e você decide obedecer a Deus e obedecer a sua palavra. Quando você começa a fazer tudo isso, aquilo que Deus te chamou para fazer vai vir de forma natural. Vai chegar, vai vir para a tua vida. Eu lembro quando eu descobri o meu chamado, eu não descobri jogando Free Fire. Eu não descobri quando eu estava rolando os feeds, os reels do Instagram. Eu não descobri assim o meu propósito. Aí você me pergunta, Moisés, pergunte, Moisés, como você descobriu o seu propósito? Nos momentos que eu estava orando, nos momentos que eu estava lendo a palavra, nos momentos que eu fechava a porta do meu quarto e dizia, eu vou orar, eu não sei nem o que falar, mas eu vou orar. Eu vou botar um louvor aqui, eu vou começar a louvar e a adorar a Deus. Foi nesses momentos em que eu fui entendendo, no momento que eu li a palavra e foi ficando claro aquilo que Deus me chamou para fazer aqui. E Deus foi me mostrando, não de maneira total, porque se Ele mostrar a gente corre, mas aos poucos, Deus foi mostrando. Claro, a partir do momento que eu decidi obedecer a palavra dEle. Assim como Deus disse a Abraão, Abraão, eu farei de você grande nação. Mas primeiro, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Abraão obedeceu a Deus, aí ele não entendia direito o que Deus ia fazer. Mas quando ele foi, cada vez que ele ia obedecendo a Deus, as instruções, a palavra. E onde é que estão as instruções e a palavra? Está na Bíblia. Deus já deixou todas as instruções. Tudo aquilo que eu e você precisa saber para caminhar nesse propósito. Então, a partir do momento que quando ele ia obedecendo a Deus, propósito, aquilo que Deus falou que ele ia ser, foi ficando cada vez mais claro. Ele foi entendendo de uma maneira melhor. Amém? Então, você vai entender de uma maneira mais clara o que Deus te chamou para fazer. Quando você estiver realmente fazendo tudo isso, obedecendo a Deus, tendo comunhão com Ele. Consagrando a tua vida a Ele. Não perca mais tempo, sabe? Não perca muito tempo fazendo coisas que não vai acrescentar nada na tua vida.
Eu não estou dizendo que você não pode brincar, que você não pode ser adolescente, porque você é um adolescente. Sabe, mas olhe para tudo que você faz e pergunte a Deus: Deus, tudo que eu faço, tudo que eu estou fazendo hoje, tudo que eu vou fazer amanhã, como eu posso te glorificar com isso? Como isso pode falar de você? Como as pessoas podem enxergar você na minha vida? Quando eu estiver numa roda de amigos, Pai, que as pessoas possam enxergar a você. E a gente precisa obedecer a Deus, trazer Deus. Deixa eu te dizer agora, você precisa, Aviva, trazer Deus para a tua vida. Mas quando eu digo trazer Deus para a tua vida, é totalmente. É 24 horas por dia. É quando você estiver escutando aquela música, é você saber assim, será que Deus, Jesus, Ele podia escutar essa música comigo? Ele escutaria essa música comigo? É você trazer Deus para a tua vida. Quando você estiver ali no Instagram, olhando aqueles rios, você olha, será que Jesus está se agradando, tá vendo isso que eu estou fazendo? Será que está glorificando a Ele? É você trazer Deus para isso. É você trazer Deus para a tua roda de conversa de amigos. Quando você estiver na roda de conversa, você saber, será que Deus, Jesus, está se agradando daquilo que a gente está conversando? Se a resposta for sim, continue. Se a resposta for não, você precisa se atentar, você precisa perceber e você precisa pensar nisso. Amém? Aleluia. Você pode ficando de pé? Porque Deus Ele mesmo trouxe aqui para dizer que existe uma direção que Ele tem para você. Existe um propósito, existe uma missão. Deus Ele quer que você tenha uma vida que vale a pena. Deus Ele quer que a tua vida aqui na terra vale a pena. Porque existe uma frase no mundo, e que é bem certo, que diz, quando eu não sei para onde ir, qualquer caminho serve. E Deus Ele não quer que eu e você viva qualquer caminho, faça qualquer coisa, faça o que der na cabeça. Não, Deus Ele quer te direcionar mesmo. Deus Ele é o teu Pai. Diga assim, Deus, diga mais forte, Deus é o meu Pai. Amém? Então o Pai Ele quer direcionar, Ele quer mostrar, Ele quer ensinar. Às vezes vai ter coisas que não vai ser fácil, vai demandar um esforço mesmo, vai demandar a gente deixar. Lembra que é no espírito, deixar a carne, o corpo e os pensamentos um pouquinho do lado. Vai ter coisas que não vai ser fácil, mas através da tua obediência, você vai viver tudo que Deus tem para a tua vida. Então Deus não quer que você chegue daqui a 10, 20 anos. E Deus não quer que você esteja fazendo aquilo que Ele não te chamou para fazer. Eu declaro em nome de Jesus, daqui a 5, 10, 20 anos, essa geração vai estar fazendo exatamente o que Deus chamou para fazer. Ou vai estar, Pai, exatamente cumprindo o propósito e a missão, Pai. O diabo não vai ficar com o tempo de vocês. O diabo ele não vai ficar com o tempo de vocês. Ele não vai ficar com a alma de vocês, com as vontades do nosso corpo de vocês, não. Porque o diabo ele se alimenta disso. Sabe que para você fazer a vontade do diabo, você não precisa fazer o que ele fala. Para você fazer a vontade do diabo, de Satanás, você não precisa fazer o que ele fala. Basta você não fazer o que Deus quer. Basta você não fazer o que Deus quer que você faça. Você já está fazendo o que o diabo quer. Isso é forte. Se você não estiver fazendo o que Deus te chamou para fazer, você está fazendo tudo, menos a vontade dEle, menos o propósito que Ele te chamou para fazer. Você está fazendo a vontade da tua carne, da tua alma e até do diabo. Deus não te chamou para isso. Sabe, eu queria chamar todos vocês aqui. Deus me deu a direção mesmo de orar por todos vocês. Eu queria chamar todos os adolescentes para frente. Pode ficar todo mundo aqui. Do jeito que vocês estão aí, fica aqui na frente. Todos misturados mesmo. Eu não vou impor as mãos sobre vocês. Eu vou orar daqui mesmo. Aleluia.
Queria que você fechasse os seus olhos. Todos vocês, fecha teu olho. Não se importa quem está aí do teu lado, sabe? Você está diante de Deus agora. Deus, Ele está diante de você, olhando só para você. Porque Ele já escreveu a tua história. Ele já escreveu a história dessa geração. Ele não vai escrever. E você só precisa estar perto dEle para descobrir a sua. É por isso que você tem que vir à igreja. Você tem que servir. Você precisa estar próximo dEle. Porque nesse lugar existem pessoas que estão vivendo o seu propósito. Existem pessoas que estão vivendo o seu chamado. E quando eu venho para cá e eu olho para essas pessoas, eu aprendo. Você vai aprender com quem já chegou lá. Amém. Fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu queria que os ministros que estiverem aqui, se você sentir de Deus, impor suas mãos mesmo. Você pode impor as mãos sobre ele, amém? Eu vou orar daqui e você pode impor as suas mãos sobre a vida deles. Pai, nós somos gratos a você, Pai, por esta tarde e por tua palavra. Pai, sou tão grato a você, Pai, porque está aqui diante de mim e diante de nós, Pai, uma geração poderosa, Pai. Uma geração que vai andar nessa terra debaixo da identidade que você determinou para eles, Pai. Eu declaro uma geração andando baseado naquilo que eles são, Pai. Como departamento, naquilo que eles são, Pai. Como adolescentes criados para o louvor da sua glória. Eu declaro adolescentes sendo avivados mesmos, Pai. Eu declaro o poder do Teu Espírito vindo sobre a vida de cada um, Pai. Oh, cada um dessa tarde sendo totalmente, Pai, sendo inundado e cheio do Teu Espírito, Pai. Porque depois que você chamou os discípulos, que você chamou eles para se relacionarem com você, você encheu eles do Espírito, para que eles pudessem cumprir o propósito, Pai. Eu declaro, Pai, esses adolescentes, Pai, sendo agora, Pai, tocados por você. Oh, Pai, não será as mãos de Taninha, mas as tuas mãos tocando o coração, ativando propósitos, ativando uma missão. Eu declaro nesses dias, Pai, adolescentes vão entender de uma forma mais clara, Pai, o que você os chamou para fazer, Pai. Eu declaro eles sendo a luz do mundo na escola, aonde eles forem, na casa deles, Pai. Os parentes que ainda não aceitaram a Jesus, Pai, através deles, Pai, a luz vai ser enxergada neles. Oh, e as pessoas, os parentes que ainda não aceitaram a Jesus, eu declaro em nome de Jesus que eles serão usados por você para alcançar essas pessoas. E eles vão dizer, oxe, mas como ela? Como é que Deus pode usar uma pessoa assim? Eu quero isso. Deus, Ele te usa com 12 anos. Deus usa essa menina com 13, esse menino com 14, esse menino com 10, com 11. Se Deus pode fazer isso com ela, eu também quero. E é isso que as pessoas vão desejar. Porque você vai ser usado por Deus do seu jeito, da sua forma. Oh, eu declaro em nome de Jesus esses adolescentes, Pai. Assim como Samuel. Assim como Samuel ouviu a tua voz. Oh, eu declaro eles ouvindo a tua voz. Uma voz que está chamando eles. Chamando-os para viver um propósito, Pai. Chamando-os, Pai, para viver aquilo que você escreveu para a geração deles. Oh, uma geração forte. Uma geração, Pai, constante. Uma geração, Pai, que vai viver muito mais daquilo que essa geração está vivendo. Uma geração que vai fazer muito mais, Pai, além do que aquilo que nós estamos fazendo hoje. Vai ser muito maior, Pai. Vai ser muito maior. Oh, em nome de Jesus, Pai. Oh, o Teu Espírito sobre a vida deles. O Teu Espírito assistindo. O Teu Espírito convidando, Pai. Todos os dias. O Teu Espírito dos momentos que eles estiverem em casa. O Teu Espírito convidando a estar com eles. O Teu Espírito convidando a orar.
O teu espírito convidando a ler a palavra. O teu espírito convidando para um momento de comunhão. Porque não é você que precisa, Deus, mas é eles que precisam desses momentos. É eles que precisam, Pai, dessa comunhão. E eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa geração não está nas mãos de Satanás. Essa geração, diabo, não está nas tuas mãos, mas já foi de forma antecipada, planejada por Deus. E eu declaro cada um aqui vivendo exatamente o seu propósito. Eu declaro eles guardados por você, Pai. Eu declaro eles se levantando, Pai, para fazer o que está no teu coração. Se levantando, Pai, para fazer o que está no teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cada um aqui, Pai, sabendo qual é o seu propósito, o seu chamado. Sabe, eu queria te fazer um convite mesmo. Você está aqui, se você está aqui e você nunca aceitou a tua vida, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. O que é, Moisés, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador? É você saber que antes mesmo de você nascer, Deus, Ele te criou por um propósito e para uma missão. E existe um plano que Ele tem para você, que você só vai descobrir quando você entregar a sua vida para Ele, quando você estiver perto dEle, quando você se aproximar dEle. Então, se tem alguém aqui que nunca entregou a vida para Jesus e quer fazer isso, levanta a tua mão aí mesmo onde você está. Se tem alguém aqui, pergunta aí para teu adolescente do teu lado, pergunta a ele se ele já fez isso. Pergunta a ele: você já aceitou a Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já fez uma oração? Porque muitas das vezes você está na igreja, você está vindo, mas você nunca fez uma oração entregando a tua vida para Jesus. Se você nunca fez isso e quer fazer isso agora, eu vou pedir para você ficar aqui. E aqueles que já fizeram podem ir sentando. Se você já entregou a sua vida para Jesus, pode ir se sentando. Se você ainda não entregou e quer fazer isso agora, você fica aqui. E aí a gente vai orar por você. Se você não entregou, aleluia, 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 aleluia. Se ninguém ficou, eu creio que todos são crentes. Amém. Eu creio que você já fez isso. Mas se você não fez por vergonha, se você nunca fez isso e está com vergonha de fazer, não sabe como orar, não sabe como fazer, você pode nos procurar no final, que a gente vai estar fazendo essa oração com você e te ajudando e te explicando exatamente. Amém. Eu agradeço por essa oportunidade. Me perdoe um pouquinho minha voz, que eu estou um pouquinho gripado. Amém? Mas eu creio que você recebeu e foi aquilo que Deus colocou no meu coração para a tua vida. Amém? Sejam abençoados na prática da palavra. Graça e paz. Depois dessa palavra tão importante para a gente, chegou um momento muito importante, que é o dízimos e ofertas. Abram, por favor, lá em 2 Coríntios 9:7. Amém? Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama com quem dá com alegria. E esse versículo aqui, ele fala muito sobre o propósito. Para quem ainda não entendeu, dízimo é 10% do que a gente tira do nosso dinheiro e a oferta é aquilo que a gente dá de coração. Agora você pode vir e ofertar com alegria. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom para todos sempre. Tudo que Deus dá é bom.
Nosso Pai é bom, Pai é todo sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom, para todo sempre. Tudo que Deus dá é bom. Nosso Pai é bom, para todo sempre. Amém. Amém. Pode fechar os olhos, apagar a luz aí, por favor. Muito obrigada, Senhor, por quem deu e quem não deu. Que transborde em nome de Jesus. Amém. Eita glória, graça e paz, adolescentes avivados. Misericórdia, se coloque de pé, porque eu creio que tem jovens adolescentes aqui neste lugar animados, amém? Depois de uma palavra dessa, eu não sei não. Vocês ficar com essa cara de, meu Deus, eu vou entender que vocês receberam tudo, que essa semente passou. Olha, vou fazer um desafio. Vocês hoje vão estar num desafio. Pegar essa ministração no YouTube e compartilhar nas suas redes sociais, porque outras pessoas precisam ouvir isso. Compartilha para os seus pais, amigos, vizinhos, coloca no grupo da família. Você precisa entender o seu propósito. Passou semente, grande semente na vida dos adolescentes. Maravilhoso. Que ministração. Eu recebi, você recebeu? Não, você recebeu? Amém. Meu Deus do céu, coisa linda. Eu creio que a gente entendendo o propósito mais cedo, mais longe alcançaremos ele. Não é verdade? Porque eu queria ter recebido essa palavra nos meus 11, 12 anos. Eu me converti com 14, mas se eu tivesse recebido essa palavra com 10, 11 anos, eu acho que eu já estava... Não é verdade? Acho que se eu falar isso para os adultos que estão aqui, que não cresceram na igreja, vocês estão privilegiados. Aproveite cada semente que é lançada aqui nos cultos, lá com os professores lá em cima, e cresçam, entendam rápido o seu propósito e avancem em Deus. Amém? Tá ligado? Ixi. Tá ligado? Tá ligado? Muito bem, tá ligado mesmo. Passou uma honra por entender o seu chamado e cumprir o seu propósito. É só o começo. Às vezes você fala assim, não, mas é só para o adulto, não é não. Abrange. E se prepare. Amém? Vamos ceder as mãos aqui para o pastor, para a gente abençoar ele também, assim como ele nos abençoou com o seu servir hoje, com o seu chamado. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor. Obrigado pela sua casa, pela sua família. Obrigado, Senhor, porque sabemos que é só o começo de grandes coisas que o Senhor tem para realizar na vida dele. Pai, eu declaro, Senhor, bênção sobre bênção, Pai. Eu declaro o Senhor suprindo, Senhor, toda necessidade. Eu declaro, Senhor, o Senhor, Pai, derramando, Senhor, mais e mais sabedoria, mais e mais entendimento, conhecimento, Pai. Vinha largar, Senhor, as estacas. Vinha largar, Senhor, em nome de Jesus, celeiro cheio, Pai, a abundância, Senhor, sobre a vida dele, sobre a casa dele, Senhor, sonhos realizados, ó Pai, o propósito, Senhor, avançando, Senhor, nos 4 cantos, ó Pai, ele pisando aonde ele nem imaginou pisar, Senhor, ele vivendo coisas, Senhor, que muitas vezes tem orado, Pai, eu declaro ele vivendo, Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos encerrar. Vamos dar um encerramento. Mais uma vez, obrigado por cada um que está aqui. Obrigado porque você entendeu, você obedeceu a voz do Senhor e está aqui. Eu amo ver o rostinho de vocês aqui. Quando a gente fala, vai ter culto, vocês venham. Da próxima vez, venham e tragam mais um. Porque quanto mais, porque o nosso propósito é fazer o ID também. Eu quero agradecer o pessoal do louvor, o pessoal da mídia, pastores, vocês são uma bênção. Eu falo assim, é que a equipe, né? Meu Deus, eu amo e honro a vida de vocês. Eu acho que sozinho a gente não vai para lugar nenhum, né? Mas com vocês a gente alcança e vai mais longe. Muito obrigada a cada um que está servindo aqui nessa noite, pessoal da mídia também. Muito obrigado, vocês são bênção. Amém? Vamos uma salva de palmas para todo mundo que serviu nessa tarde. Amém? A gente vai fazer o seguinte, eu vou orar para encerrar, aí depois a gente vai vir aqui tirar uma foto e depois a gente vai se direcionar ali para o corredor para a gente fazer o nosso comes e bebes para vocês. Quem ficar aqui o culto, ficar de bucho cheio. Quem for para casa, amém? Entenderam? Tá ligado?
Amém. Feche os seus olhos, erga suas mãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto. Obrigado pela vida de cada adolescente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro eles vivendo e entendendo, Senhor, o seu propósito, o seu chamado, Senhor. Pai, eu declaro, Senhor, nenhum se perderá no caminho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, avançando, Senhor, avançando, Pai. Eu repreendo toda distração, Senhor. Eu repreendo daquilo que não provém de Ti na vida deles, ó Pai. Eles mergulhando, Senhor, no propósito estabelecido pelo Senhor na vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor venha sobre vocês, em nome de Jesus. E a gente diz...